Olá, todo mundo de qualquer lugar deste ou de outro mundo, muito prazer, sejam todos muito bem-vindos, porque neste vídeo eu vou falar sobre um dos compositores nacionais que eu mais gosto, Renato Russo. Porque as letras de suas músicas continuam relevantes para as novas gerações, tanto em suas críticas políticas quanto em seus questionamentos existenciais. Então pega o violão e bora cantar junto, porque para hoje é o que tem. No mês passado, completamos 25 anos sem Renato Russo. E isso é particularmente triste porque fico imaginando quantas letras incríveis ele estaria escrevendo hoje em dia, diante de tantas conturbações que estamos vivendo no Brasil. É o meu trabalho, né? Eu não tô roubando, não tô matando e não tô mentindo. Eu sempre fico pensando nisso, e não somente com ele, mas também com outros letristas maravilhosamente críticos como Cazuza e Chorão. Cada um ao seu estilo, claro. Eu vejo o futuro, repetir o passado. Dias de luta, dias de glória. Eu pessoalmente tenho uma relação mais próxima com a obra de Renato Russo. É algo afetivo, como se cada música fosse a trilha de um momento diferente que eu já vivi. Como muitos da minha geração, cresci ouvindo Legião Urbana e ainda hoje são músicas que me tocam de alguma maneira. Monte Castelo, por exemplo, foi a música da minha formatura no ensino médio e do meu casamento, então não tem como não me emocionar. É só o amor que conhece que é verdade. Eu até já iniciei meu filho na obra da Legião quando levei em uma exposição no Museu da Imagem e do Som, o MIS, aqui em São Paulo, sobre a vida de Renato Russo. E foi ele que me deu a ideia para esse vídeo. Fazer o quê? Sou da geração em que você não era ninguém se não soubesse a letra inteira de Faroeste Caboclo, nem soubesse assobiar a introdução de Patience do Guns N' Roses. Bom, até hoje não aprendi direito nenhum dos dois, mas deixa quieto, sigo tentando. Eu sei que hoje é um hype em falar mal da Legião, criticar as músicas longas e até julgá-las como piegas ou chatas. Mas honestamente nem ligo. O hate é parte do sucesso. E é estranho dizer isso, mas é a realidade. E é sobre a atemporalidade da obra de Renato Russo, gostando ou não disso, que eu vou falar hoje. Mas antes, já deixa um like neste vídeo, compartilha e se inscreve no canal para que ele possa crescer e mais pessoas possam entrar nesta conversa. Só para a gente entender um pouco das influências que moldaram a carreira de Renato Russo, é interessante relembrar um pouco da vida dele. Renato Manfredini Jr. nasceu no Rio de Janeiro, no dia 27 de março de 1960. Filho de Renato Manfredini, funcionário do Banco do Brasil, e de Carminha Manfredini, professora de inglês. Ele passou parte de sua infância na Ilha do Governador, mas quando tinha apenas 7 anos, seu pai foi transferido para Nova York e a família precisou se mudar. Eles viveram nos Estados Unidos por 3 anos e depois voltaram para o Brasil, só que desta vez para morar em Brasília. E foi na capital federal que Renato viveu sua adolescência e juventude, e isso fez muita diferença. Eu vim para Brasília quando eu tinha 12 anos, né? Aí eu passei, basicamente assim, a minha formação é toda daqui. Eu fiquei aqui de 72 até 84. As notícias que o resto do país via pela televisão, a gente já sabia bem antes. Quando ele tinha 15 anos, foi diagnosticado com uma doença óssea e precisou passar por uma cirurgia para implante de pinos na bacia. E para sua recuperação ficou de cama por 6 meses. E foi neste período, aí meio de molho, que ele começou a ouvir muita música e criar bandas imaginárias e passou a escrever muito. I am a rock star. Renato Russo cursou jornalismo no Centro de Ensino Universitário de Brasília, quando começou a trabalhar como professor de inglês na cultura inglesa. Eu me formei em jornalismo. Eu sinceramente acreditava que eu ia poder mudar o mundo. Eu já descobri que por aí não vai dar, Renato. É melhor você fazer outra coisa. Aos 18 anos, revelou para sua mãe ser bissexual, o que na época ainda era mais tabu do que hoje em dia. Em 1978, Renato Russo conheceu Fê Lemos e criaram uma banda, a Aborto Elétrico, influenciada pelo punk rock internacional. Todos os dias quando acordo de manhã, não tem
banda fez vários shows em Brasília, onde conseguiu fazer algum sucesso. Mas Renato e Fê brigaram e acabaram com a banda. E dessa separação surgiram duas das mais famosas bandas do rock nacional. Renato Russo formou a Legião Urbana e Fê Lemos o Capital Inicial. E eu amo as duas. De imediato eu percebia ele como líder do que estava acontecendo lá em Brasília. Ele era maior e melhor do que todos nós, do que todos os outros. Após um período se apresentando sozinho como trovador solitário, em 1982 Renato Russo se uniu a Marcelo Bonfá, Eduardo Paraná e Paulo Guimarães para formar a Legião Urbana. Em 1983, Dado Villa-Lobos se uniu ao grupo. A banda se tornou parte do movimento do rock nacional que ganhou força nos anos 80. Era o primeiro movimento livre da juventude após 2 décadas de censura imposta pela ditadura militar. Hoje a situação pode estar difícil pra caramba, mas a gente tem uma coisa muito preciosa, que é liberdade. Além da Legião Urbana, entre as bandas que se destacaram na época estavam Capital Inicial, Titãs, Paralamas do Sucesso, Barão Vermelho, Kid de Abelha, RPM, Ultraje a Rigor. Todas fizeram enorme sucesso e seus músicos, em sua maioria, são até hoje relevantes no cenário musical nacional. Bom, tem uns aí que se tornaram negacionistas ferrenhos, renegando o passado de letras inteligentes, mas isso já é um outro assunto, né? Deixa quieto. Rock é uma forma legal de se trabalhar, porque, sendo uma arte bastarda, incorpora todos os tipos de música. Então é mais uma atitude. O primeiro álbum da Legião Urbana foi lançado em 1985. Mas foi com o segundo álbum, chamado apenas de 2, que a banda se tornou um fenômeno de vendas. E foi com este álbum que eu conheci a banda e virei fã. Nele estão alguns dos clássicos como Eduardo e Mônica, Índios, Andréa Doria, Quase Sem Querer e a maravilhosa Tempo Perdido. A Legião se manteve em alta com os 2 álbuns seguintes, Que País é Este, de 1987, e As 4 Estações, de 1989, que se tornou o maior sucesso da banda, com cerca de 2 milhões de cópias vendidas. Porque nessa época, sem streamings nem redes sociais, era isso que contava. É o meu trabalho, né? É em As 4 Estações que estão os hinos Há Tempos, Meninos e Meninas e Monte Castelo, como já falei, minha queridinha. Mas a vida toma caminhos inesperados e as composições da banda passaram a refletir o momento vivido por Renato Russo, quando ele descobriu ser portador do vírus HIV. Suas músicas se tornaram mais melancólicas, mas sem perder a poesia. Acho que não sei quem sou, só sei do que não gosto. E nesta fase, a Legião lançou 2 álbuns, 5 em 1991 e Descobrimento do Brasil em 1993. Após o lançamento deste último, Renato Russo fez alguns trabalhos em carreira solo. Em 1984, lançou The Stonewall Celebration Concert, e esse título é uma referência ao Stonewall, um bar icônico de Nova York, onde em 1969 um grupo LGBT se rebelou contra a ação violenta da polícia. Canções de amor, né, num formato mais pop, não é muito pesado, não é rock and roll, né? Mas partindo da minha experiência, da minha orientação sexual. Em 1985, lançou Equilíbrio Distante, interpretando canções italianas. E muita gente criticou, mas eu nem ligo, eu adoro. Renato Russo era dependente de drogas e álcool, e algumas vezes precisou ficar internado em uma clínica de reabilitação na tentativa de largar o vício. Agora eu tô legal e tudo, mas eu tive muito mal na minha vida, perdido da cabeça mesmo. Eu quase que joguei fora metade da minha vida. Em 1989, ele foi diagnosticado com AIDS e faleceu no dia 11 de outubro de 1996 em decorrência de complicações da doença. O cantor e compositor Renato Russo morreu esta madrugada aos 36 anos, vítima da AIDS. Após sua morte, foi lançado o álbum Tempestade, com a Legião Urbana, e o último solo, que, como o próprio nome diz, foi seu último trabalho sem a banda. O cantor passava por uma fase profundamente depressiva. Nas músicas do último disco, Renato Russo fala que sofria do que considerava o mal do século, a solidão. Em 1999 foi lançado um dos meus favoritos, o Acústico MTV, que havia sido gravado em 1992 em São Paulo. Essa série de álbuns acústicos da MTV é simplesmente incrível, marcou época e eu gosto de quase todos. É preciso amar as
pessoas como se não houvesse amanhã. Renato Russo teria hoje 61 anos. E é até meio estranho imaginar isso, porque ele deixou uma obra com uma inquietação bem juvenil. Crítico e bocudo como era, certamente estaria indignado com os rumos tomados pelo Brasil. Tem gente aqui no Brasil que tá com esses papos, não, os militares têm que voltar. Meu Deus, será que esse povo esqueceu como é ruim não ter liberdade? São sexistas, são intolerantes, são idiotas. O problema é que são idiotas com ideologia. E de repente, assim, eu como pessoa, como indivíduo e como artista, eu achei que seria legal dar uma resposta a isso. Tudo isso, se isso puder ajudar as pessoas, vai ser o máximo. Mas apesar de ter morrido há 25 anos, suas canções continuam falando muito sobre a realidade do nosso país. E eu não estou só falando de que país é esse, que todo mundo já conhece bem, já bradou muito por aí e está mais atual do que nunca. Há muitas outras músicas de Renato Russo que se tornaram completamente atemporais. E uma das que eu mais gosto é Perfeição. E eu acho bem oportuno lembrar a mensagem dela, porque até parece que foi escrita hoje. Perfeição é uma das canções do álbum Descobrimento do Brasil de 1993, quando o Brasil sofria as consequências do confisco da caderneta de poupança, que levou muitos à falência, à hiperinflação e à revolta diante das denúncias de corrupção que culminaram com o impeachment de Fernando Collor, o primeiro presidente eleito democraticamente após o final de 2 décadas de ditadura militar. E se você quiser relembrar sobre esse período da nossa história, eu fiz um vídeo aqui para o canal focando principalmente na questão da censura na época. Eu vou deixar o link aqui em cima nos cards e aqui embaixo na descrição. Dá uma olhada lá. Apesar de ser uma música sem refrão, com uma letra longa e melodia difícil, Perfeição agradou o público e fez bastante sucesso. A começar pelo título, a música é tomada por ironia. Em Perfeição, Renato Russo joga na nossa cara toda a imperfeição como cidadão, povo e nação. E ela já começa escancarando a que veio. Ele diz: vamos celebrar a estupidez humana, a estupidez de todas as nações. Avisa logo na primeira frase. E ele segue ironizando a nossa indiferença em relação a todas as mazelas do nosso próprio país. É isso que ele faz. Ironiza nossa ignorância e descaso geral, quando ele diz: o meu país e sua corja de assassinos, covardes, estupradores e ladrões. Sim, ele não tinha nó na língua e jogava tudo na nossa cara. Mandando a real, ele segue: vamos celebrar a estupidez do povo, nossa polícia e televisão. Vamos celebrar nosso governo, nosso Estado que não é nação, celebrar a juventude sem escola, celebrar nossa desunião. E não é que 28 anos depois do lançamento desta música, o povo brasileiro está mais dividido do que nunca? E a letra segue lembrando de problemas como a criminalidade, a desigualdade, a falta de oportunidade, o descaso com a educação, as falhas da justiça, o mau uso do voto, a exploração dos trabalhadores, o desamparo dos aposentados, a poluição, a imprudência no trânsito, a fome, a disseminação de preconceitos absurdos e a falta de hospitais. E é por isso que na letra de Perfeição, Renato Russo diz: vamos celebrar Eros e Thânatos, fazendo referência aos instintos de vida e morte estudados por Freud. Vamos celebrar Eros e Thânatos, Perséfone e Hades. É triste demais ver que tudo isso continua assombrando o Brasil. Mas vamos celebrar, né? Afinal, quem liga? E daí? Vamos comemorar como idiotas a cada fevereiro e feriado. Na música ele diz: vamos celebrar nossa tristeza, vamos celebrar nossa vaidade, a ganância e a difamação, nosso pequeno universo, toda a hipocrisia e toda a afetação. E olha que nem tinha rede social, nem se falava em cancelamento na época. Mas hoje é como na letra. Vamos celebrar não ter a quem ouvir, não ter a quem amar. Vamos alimentar o que é maldade, vamos machucar um coração. E como não fazer referência ao presente de luta para se manter a saúde mental diante de tantas notícias difíceis quando ele canta? Vamos celebrar nossa saudade e comemorar a nossa solidão.
Credo, essa frase até parece que foi escrita agora, no isolamento da pandemia. Identificação total e geral. E tem mais. Em Perfeição, Renato Russo diz: vamos celebrar nosso castelo de cartas marcadas. E continua assim na vida real. Quem pode, pode. E quem não pode, que se vire. Enquanto isso, o governo incentiva um nacionalismo vazio, mesmo que não haja razões verdadeiras para se orgulhar na nossa vida do dia a dia. A letra diz: vamos celebrar nossa bandeira, nosso passado de absurdos gloriosos, em clara ironia ao período de alienação durante a ditadura militar. E diz: vamos cantar juntos um hino nacional, a lágrima é verdadeira. A lágrima é verdadeira. E é mesmo, ainda hoje. Mas Renato Russo não se colocou acima disso tudo, não. Ele se incluiu na massa inconsciente ao cantar. Também podemos celebrar a estupidez de quem cantou esta canção. E ele se mostra desolado com esta realidade. Vamos celebrar o horror de tudo isso, com festa, velório e caixão. Está tudo morto e enterrado agora. Mas há esperança sim, sempre há. E ele convida ao final: venha, meu coração está com pressa. Quando a esperança está dispersa, só a verdade me liberta. Chega de maldade e ilusão. Venha, o amor tem sempre a porta aberta. E vem chegando a primavera, nosso futuro recomeça. Venha que o que vem é perfeição. Renato Russo estava certo sim, há esperança, mas não milagres. Nada muda sem consciência ou ação. No próximo ano, mais uma vez teremos eleições e vai estar em nossas mãos decidir se vamos celebrar como idiotas ou chega de maldade e ilusão. Ele queria era falar pro presidente pra ajudar toda essa gente que só faz sofrer. E para hoje é o que tem. Seja muito bem-vindo ao nosso canal, puxa uma cadeira e entra na conversa. Comenta aí o que você acha disso tudo. E me fala se você gosta de Legião Urbana e se sim, qual é a sua música ou letra favorita. E me fala, você lembrava da letra de Perfeição? Lembrava o tanto que ela ainda fala sobre a nossa realidade? Me conta aqui também. Aproveita, se inscreve no canal, compartilhe se você gostou e ative o sininho para receber as notificações e a gente poder se encontrar mais vezes por aqui. Meu nome é Ana Bernardinelli, eu tô indo, mas eu volto. Beijo, tchau!